Gravado. Pronto, pode começar. Boa noite a todos. Rodrigo, eu quero só apenas ver aqui um detalhezinho aqui, porque eu estudei aqui um pouco mais e eu queria falar um detalhe que eu não falei no estudo passado e eu vou falar aqui. Abra sua Bíblia, por favor, aí no livro do Apocalipse, capítulo 13. Vamos orar então? Vamos orar? Oremos. Santo Deus, agora se conosco no estudo da tua palavra. Eu peço, por favor, se conosco, que possamos entendê-la em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós já havíamos orado antes de começar a gravação, mas é bom que nós oremos agora também, né? Você que está em casa, bem-vindo. Você que vai nos ver depois, aí, depois que nós tivermos estudado, no futuro também você, Deus te abençoe. Uma coisa importante que eu quero começar, o estudo é dizendo que quando nós falamos sobre um personagem bíblico, vou dar um exemplo aqui, o papado. Nós estamos falando de um sistema, nós não estamos falando de pessoas. Então, você católico que vai nos ouvir depois, eu não estou criticando você, mas o sistema chamado papado, tá bem? Então, você estude e veja aí se faz sentido ou não. Eu vou dividir aqui com vocês o PowerPoint, como eu sempre faço, tá bem? Depois eu vou voltar para o detalhe, estudando mais textos que eu conseguir, tá bom? Fechou aqui? Então, eu vou dividir aqui, Rodrigo, tá bem? Dividir aqui com vocês. Eu vou escolher aqui o PowerPoint que eu quero. É esse daqui. Vou levantar aqui. Já está, Rodrigo? Sim, tá Apareceu aí para aparecendo. você, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio, sou ministerial aqui da Associação Central Rio Grandense. Fui muito tempo pastor aí em Curitiba. Então, apenas dando uma apresentação minha aí. Capítulo 13 vai tratar de duas bestas. Uma besta chamada besta do mar, versículo 1. No versículo 11, nós temos uma segunda besta chamada besta da terra. Hoje nós vamos tratar sobre a besta da terra, tá bem? Então, a besta da terra, nós vamos descobrir quem é essa besta através das suas características, tá bem? Então vamos lá, vamos ler. Fala assim, versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu à besta autoridade. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
A minha versão aqui é a Nova Almeida, tá bem? Bem, eu não vou tratar aqui todos os versículos, não, nós vamos dar o geral, tá bem? Nós temos bons comentários bíblicos que você pode procurar na Igreja Adventista mesmo, tá certo? Nós temos um entendimento muito diferente dos evangélicos hoje e dos católicos. Nós entendemos que esses dois personagens, besta do mar e besta da terra, ou melhor, aquilo que nós entendemos como sendo esses dois personagens, diferem dos evangélicos, protestantes e católicos. Por quê? Porque nós somos historicistas. Hoje, nós temos aí como sendo os principais sistemas de interpretação adotados pelos evangélicos, protestantes e católicos, como sendo o preterismo, ou seja, é o passado, o préter, né? Ou seja, no passado, no tempo do profeta lá, você tem que achar um personagem no passado que cumpra essas qualificações aqui, tá bem? E comumente eles interpretam como sendo o Império Romano, Roma, tá bem? Então essas bestas simbolizavam o Império Romano. A mesma coisa com a besta da Terra. Nós somos historicistas. Existe também um grupo grande agora, mais dos pentecostais, carismáticos, que entendem como sendo o melhor método de estudo o futurismo. Então, nós temos agora esse tempo do fim, tudo isso vai estar se cumprindo agora, tá bem? Nós cremos que o Apocalipse tem também o preterismo lá atrás? Claro que tem. As sete igrejas existiram lá atrás, claro. Jesus Cristo, no capítulo 4 e 5 foi entronizado no ano 31 lá atrás, claro. Os selos e as trombetas foram se cumprindo conforme a história foi passando. Mas quando nós chegamos no capítulo 12 ali é um divisor de tempo, onde do 12 para trás passou na história e 12 para frente é o tempo do fim. Então é o futurismo que eles falam. Então, nós cremos que o historicismo engloba esses dois sistemas aí, ou melhor, tem um pouco de preterismo e tem um pouco de futurismo também, tá bom? Mas nós somos históricos, historicistas. Porque os protestantes eram assim, perdão, os reformadores eram assim, tá bem? Tanto o preterismo como o futurismo, então você que é evangélico, que está me escutando agora, quem inventou esses sistemas preterista e futurista foi a Igreja Católica. Por quê? Porque os reformadores tinham no bispo de Roma, no papado, cumprimento do homem do pecado, do chifre pequeno e assim vai. E para tirar o foco do papado, eles inventaram tanto o preterismo, um personagem lá atrás, ou o futurismo, um personagem que viria no futuro. Dito isso, vamos avançar. Apenas para ficar bem claro aqui qual é o nosso sistema de interpretação, tá bom? Então, quem é essa besta do mar de Apocalipse 13? Você vai perceber que você, quando nós lemos aqui, você conhece muito dessa besta aí. Por exemplo, essa besta é uma besta que surge do mar, é uma besta parecida com o leopardo, com o urso e com o leão. Você já viu onde está isso daqui? Daniel 7. Coloquei aqui esse quadro aqui para você ver. Aqui está diferencial. No capítulo 7 você tem o leão, Babilônia, o urso, leopardo. Aí você tem um animal terrível com 10 chifres. Aí surge um chifre pequeno, esse chifre pequeno é blasfemo, persegue os santos, os vence e tem um período de tempo de domínio. No capítulo 13 nós temos os 10 chifres, são os leopardo, o urso, o leão, é a besta, né? Aqui, né? Falta a besta aqui, que parece leopardo. Também é um poder blasfemo que persegue os santos e tem um domínio de 42 meses.
Então, o que está acontecendo aqui? No capítulo 7 nós temos o chifre pequeno, que é o poder, é o último poder que aparece, e tem essas características aqui. Então, o profeta Daniel vivia no tempo do leão, Babilônia. Ele estava olhando para frente, todo Babilônia, Medo-Pérsia, o urso, o leopardo da Grécia, estavam todos na frente. Depois viria o Império Romano, depois a Europa, depois o papado estava na frente. Então, ele estava olhando à frente no tempo. Quando nós chegamos aqui no capítulo 13, nós já estamos no chifre pequeno, no tempo do chifre pequeno. Então, ele olha para trás. Ele vê a Europa, agora é um flashback, é o que ele fez, né? Então ele olha, ele Europa, o chifre pequeno agora, estamos no tempo do chifre pequeno, o João agora vê saindo do mar os 10 chifres primeiro, porque a besta quando sai do mar, primeiro aparecem os 10 chifres. Só que o poder que veio depois dos 10 chifres, no capítulo 7 era o chifre pequeno, o papado. Então nós estamos no tempo do papado. E João é transportado a esse período do papado. E agora a besta sai. Ele vê primeiro os chifres, que é a Europa, depois ele vê a besta em si, que é o Império Romano, aí ele vê o leopardo, que é a Grécia, depois ele vê o urso, que são os medos e persas. Daí, por último, ele vê o Babilônia, o leão. Por quê? Porque João olhava, ele foi num tempo que ele olhou para o passado. Não de João, mas de quando o tempo da visão, que foi no tempo do papado estabelecido e agora os reinos que passaram atrás dele. Esse é o domínio. E veja, o chifre pequeno é blasfemo. A besta do mar também é blasfema. Ela persegue os santos, o povo de Deus. Aqui também persegue, a besta também persegue os santos. O chifre pequeno tem um período de um tempo, tempos e metade de um tempo, que equivale a 42 meses também. É o mesmo tempo. Porque quem está faltando aqui? É o chifre pequeno, porque o chifre pequeno foi o último poder a aparecer. Aqui é o tempo dele, então ele não aparece. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso avançar? E por causa do tempo, nós temos que avançar. Não durmam. Então, aqui nós temos, em termos de relação, capítulo 7, essa besta, o chifre pequeno e as bestas do 7 se correspondem ao capítulo 13. João está fazendo referência ao capítulo 7 quando fala da besta do mar. Tá bem? Agora aqui nós temos a besta. Boca de leão, urso, isso que eu já passei, que vale a Daniel 7. Vamos passar aqui agora. Boca blasfema, persegue o povo de Deus. Só para você ver realmente que bate direitinho, tá bom? Agora veja, isso aqui é muito importante, isso daqui. O dragão, que é o animal terrível e espantoso, ele tem 3 fases. Então, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é fácil. Capítulo 7 de Daniel. Depois do leopardo, ele vê o animal terrível e espantoso, que é o Império Romano, Roma Imperial. Depois, o Império Romano cai, vem os 10 chifres, Roma dividida, Europa. As tribos bárbaras invadem a Europa de hoje. E depois da Europa estar estabelecida, você tem as 3 pontas que caem. Que daí começa o reino do chifre pequeno. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu tirar aqui. Que tem, e eu não vou falar hoje dessas características, tá bem? Mas olha aqui, ó. Que nós temos essas 3 fases do dragão. Primeiro é o Império Romano sozinho. Depois é o Império Romano já invadido pelas tribos que surgiu a Europa. E depois caíram os 3 chifres aqui, nós temos o chifre pequeno. Então, nós temos aqui as 3 fases
e nós vamos estudar esse período aqui, ó, no chifre pequeno. Tá bem? Vamos lá. O chifre pequeno nós entendemos que é o papado. Eu já falei no estudo passado, por quê? Porque é um poder que teria que surgir depois do ano 476, quando caiu o Império Romano do Ocidente, e o papado surgiu depois desse período. O chifre pequeno surgiu só após três chifres caírem, e o papado surgiu realmente quando a última tribo ariana caiu, os ostrogodos, no ano 538. 538, então daí o papado ele tem liberdade para desenvolver-se e se tornar o papado que virou a ser realmente o Ponta Pequena. É um poder romano, por quê? Porque o chifre pequeno surgiu da cabeça do quarto animal, que é o Império Romano. E se você for no Vaticano hoje, eles usam nos documentos oficiais o latim, os números são números romanos, o papado tem o título do imperador romano tinha. E o que mais? O chifre pequeno foi um poder perseguidor, o papado também foi. Poder blasfemo, o papado é. Um poder que mudou os mandamentos, o papado mudou. Um poder que teve um período de tempo de 1260 anos, o papado teve. Então, bate direitinho, tá bem? É por isso que nós entendemos que o papado cumpre bem esse personagem chamado chifre pequeno, porque senão você vai procurar outro personagem. Me ache na história outro personagem que se encaixa. Não tem, tá bom? Vamos avançar. O papado é um sistema. Vamos avançar. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Eu quero que vocês vejam comigo aqui o bispo de Roma. Deixa eu passar aqui um pouquinho isso aqui. Tá. Constantino se converte no ano 312. Uma igreja que era perseguida passa agora a ter liberdade. Por quê? O status mudou, agora era uma igreja livre, antes não era, era perseguida, porque pelo estado, pelas leis romanas, ele liberava quem poderia ter essa liberdade, mas e a igreja cristã não tinha. Então era uma igreja que não poderia estar atuando, mas atuava, mas sofria muitas perseguições. Depois ele devolveu as propriedades confiscadas da igreja e instituiu o domingo como um dia de culto. Ponto. Ele mudou a capital de Roma para Constantinopla em 330 e ficou um vácuo de poder. No ano 380, o imperador Teodósio do Oriente, que ele mudou, né, a capital para cá, e ele agora estava lá, mas era ainda um império só, o Império Romano, não é? Ele torna agora o cristianismo a religião oficial do império. E aqui tem uma coisa interessante para você ver. Até Constantino, você ser um cristão fiel, você estava sujeito a ser preso, bens confiscados, prisão e morte. Então, a igreja cristã, ela é formada em sua grande maioria por pessoas fiéis, porque ela sabia, você ser um cristão, você poderia ser morto, preso e tudo mais. Então, a pessoa tinha que estar muito consciente. Não é que não tinha problemas, tá? Mas era formada em sua maioria por pessoas fiéis. Cavalo branco, cavalo vermelho. Agora, quando Constantino, veja bem, cavalo branco, cavalo vermelho, dos selos. Cavalo branco é quando a igreja começa, primeiro século, então o evangelho vai se espalhando. Satanás vendo que a igreja crescia muito, e não ficou parado. Perseguições, cavalo vermelho, do sangue. Então, o cavalo branco e o vermelho, eles compreendem
até a conversão de Constantino. Porque quando Constantino se converte e muda o status da igreja, aí entra o cavalo preto. Por quê? Porque daí começam, tá, virou religião oficial, ok, beleza. Quem não era cristão era perseguido. Você acha que o pagão tinha a mesma responsabilidade com o seu Deus que tinham os cristãos para com Jesus Cristo? Claro que não. Então, o pagão, para não ser perseguido, ele falava que aceitava Jesus como Salvador e vinha. E com ele trazia todo aquele monte de crenças, superstições, porque o culto pagão, olha, em 392, ele passou a ser ilegal. E muito interessante o Shelley, no livro que eu tenho, depois eu mostro para vocês, ficou lá na associação, ele fala que a partir daqui, agora os bispos, o clero, começa a subir em cargos políticos também. Que Constantino trouxe a igreja para si, para ele. Ele comandava, tá bem? Ele era imperador. Só mostrar mais um pouquinho aqui. Então, nós temos a queda depois do Império Ocidental. Então, aqui tem esse mapa é legal. Aqui onde está o cursor. Márcio, você consegue ver o cursor aí ou não? Como é que está o cursor aí? Você consegue Sim, ver ou está não? aparecendo, sim. Aqui, então, aqui você tem o cursor, tá? Aqui estavam os povos germânicos, tá bem? As 10 tribos que invadiram, eram mais, mas aquelas principais, que estavam na cabeça do animal terrível, espantoso de Daniel 7, aquilo lá é a invasão do Império Romano pelas tribos bárbaras. Não foi 476, um tempo antes ela já estava invadindo. Aqui caiu mesmo, né? 476 caiu mesmo. É marco histórico, não é? Então os francos vieram aqui, deram origem à França, os anglo-saxões aqui na Inglaterra, os visigodos na Espanha, os suevos em Portugal, os ostrogodos aqui na Itália, burgúndios na Suíça, os alamanes são os alemães, os vândalos aqui no norte da África. Veja, isso tudo aconteceu, tá bem? Então, agora é a fase do chifre da Europa dividida. São os 10 chifres, tá bem? Então agora passamos para esse período. Eu peguei aqui outro quadro aqui, eu mesmo vou passar, tá bom? Agora veja, Justiniano. Então, quando caiu o Império do Ocidente, ficou só o do Oriente, capital em Constantinopla. No ano 527, ele se tornou imperador do Império Romano do Oriente, porque o Ocidente já não via mais, não tinha mais império. Melhor, tinha império. Agora, uma coisa interessante aqui. As 10 tribos bárbaras que invadiram, elas não tinham interesse de formar um outro império, mas fazerem parte do Império Romano. Só que das 10 tribos, três caíram. Eram os arianos, não é? Érulos, vândalos e ostrogodos. Foram arrancados pela raiz. Nenhuma nação depois europeia de hoje, que formou a Europa, descendem dessas três tribos aí. Então ficaram sete. Todas as sete depois se tornaram cristãs. Então, Justiniano, ele agora no Oriente, ele assume lá o comando e ele torna agora, num decreto em 533, o bispo de Roma o cabeça da igreja. Eu não sei se eu expliquei isso ou não, eu esqueci de botar o mapinha aqui, que não vai estar, o mapinha aqui não vai estar. Mas entenda, eu vou colocar o mapinha aqui sim. Saiba que no Império aqui, você tinha vários bispos, no Império do Oriente também, vários bispos. Constantinopla agora era o bispo da capital do Império, muito forte. Alexandria, você também tinha um bispo lá. Antioquia, e assim por diante você. Jerusalém, pela história, cidade pequena, mas Jerusalém, é a história. Só que você tinha o bispo de Constantinopla e o de Roma lutando pela supremacia. Quem vai ser o cabeça? Vem o imperador Justiniano e fala: o bispo de Roma é o líder geral da igreja. Ano 533, ele deu um decreto que foi colocado em prática a partir do ano 538.
olha que interessante, foi quando a última tribo bárbara, os ostrogodos, arianos, caíram, que impediam que o bispo de Roma agora pudesse se desenvolver. Tá bem? Mas não se esqueça que já começou aí os bispos já terem uma apreciação pela política e pelo poder. E eu vou dar uma ilustração agora para vocês aqui, é que quando Jesus Cristo constituiu a igreja, ele não instituiu os pastores e apóstolos, anciões de igreja, para serem políticos, mas para serem pessoas, líderes para cuidarem do rebanho de Cristo. Guarde isso daqui, vai ser importante. Vamos lá. Religião é uma coisa, governo civil é outra. Vamos lá. Avançando aqui. E veja, dessas três tribos, dessas sete tribos bárbaras aí, os francos foram aqueles que mais se destacaram, foram crescendo com o tempo, fortalecendo. E olha só com o tempo os francos. Em 496, um pouco depois, 20 anos apenas, da queda do Império Romano do Ocidente, Clovis, ou Clodoveu, se converte e é batizado. Ele se casou com Clotilde, que era cristã. Agora ele se torna cristão. Está aqui, ó, o batismo dele. Foi lá, o Papa foi lá e batizou. E agora, a partir daí, os papas ou bispos enviados pelo Papa ungiam os reis. Clovis une as tribos francas, não é? Ficou mais forte ainda. E instala a dinastia Merovingia. Agora é importante esse dado aqui. Não perca isso. A partir de agora, a igreja tinha um aliado forte, um exército. E Clovis, os francos foram importante, né? Essa tribo foi importante no crescimento do papado. Nós vamos ver melhor isso depois, tá bom? Mas essa aqui é a história. Estamos avançando na história do papado. Vamos lá. Para a conversão dos pagãos. Então, os francos ajudaram na conversão dos pagãos. Positivo foi, mas a importância dele. Mas o exército, tá bem? Exército. Vamos passar. E a França sempre foi considerada a filha mais velha da igreja. A França. Guarde essa informação. A França foi que forneceu o poder inicial para a igreja, se tornando cristãos, exército forte, França. Tá bom, os francos? Vamos lá. Agora vamos dar agora uma breve história do papado aí, um apanhado aqui. Vamos lá. Papado. Nós temos aqui que ele surge, a ponta pequena surge após as 10 tribos. Então eu tenho aqui, isso aqui é um resumo, tá? Olha só aqui, preste atenção aqui. No ano 538, a última tribo bárbara cai, os trogodos, e agora o papado não tinha mais nenhuma tribo bárbara dominando Roma. E agora ele pode começar o seu movimento aqui, olha que cursor, de subida em poder. Foi lento, mas foi constante, direto, sem interrupção. Quando nós chegamos nos anos 1100, 1200, é onde o papado tem o seu ápice. E depois começa o declínio lento também, mas constante, até 1798, quando tem o caso da ferida mortal. Vamos passar por aqui. No ano 538 tem a libertação de Roma, tá certo? Agora, no ano 752, existia um homem no Império Franco, ó, os francos aqui. Agora, outro detalhe aqui, chamado Pepino Breve. Pepino Breve, ele era o prefeito do palácio, ou seja, ele era o segundo homem mais importante do Império Franco. Você tinha o rei, que agora eu esqueci o nome do rei, e Pepino era o segundo, ele era o prefeito do palácio. E ele foi até Roma e perguntou para o Papa Zacarias, falou assim, Papa Zacarias, quem deve ser rei?
Aquele que foi coroado como rei ou aquele que exerce as funções e a autoridade de um rei? O Papa Zacarias disse assim: aquele que tem as funções e o poder do rei. Aí Pepino falou o seguinte: sou eu, e sou eu. Zacarias falou assim: muito bem, então volte para lá, que eu vou te coroar rei. E assim se fez. Pepino voltou e foi coroado rei dos francos. O rei Zacarias, o Papa Zacarias morreu, mas o Papa Estevão, se eu não estou enganado, me desculpem, tá? Isso aqui pode estar errado, tá? Mas eu não estou, eu acho que é Estevão. Ele entra, agora ele é novo Papa, e agora Pepino estava muito feliz porque agora ele era o rei, e ele deu um presente para o papado. Tá aqui o Pepino, chamado, está aqui, ó, aqui no meu cursor, vocês aqui comigo, os Estados Pontifícios. É uma longa quantidade de terra onde é a Itália hoje. Então, o papado, olha, a França, os francos, olha, a França, além de estar ajudando agora o bispo de Roma, o Papa, com o apoio militar, político, agora deu uma grande quantidade de terra para o papado. Então, agora o papado tinha um reino onde o Papa reinou por mais de 1000 anos. Guardou aí os francos, a França aí? Tá lá. Então, Estados Pontifícios. E o papado vai na sua caminhada subindo. Aí chegamos nos anos 1200, mais, se não mais preciso, no ano 1100. Papa Inocêncio III é considerado um dos papas mais fortes da história dos papas. E ele, para você ver como ele era forte, tá aqui, ó, 1198. O Papa Inocêncio, ele colocou esse cardeal aqui, ó, chamado Stephen Langton, para ser o bispo, né, da igreja de Canterbury, o cardeal de lá, em Londres. O rei John, ou João, o rei João, traduzia aí, ele falou o seguinte: não, senhor, eu não gosto desse cardeal. Mas nem a pau, não vai ser o bispo aqui, o cardeal aqui em Londres. Não, senhor, em Canterbury. Não, não. Inocêncio III ficou sabendo disso, dessa reação do rei. Ah, não vai, é. Vamos ver. Aí ele colocou a Inglaterra em interdito. O que é isso? Quando uma nação, uma cidade estava em interdito, a missa era proibida e proibida que os padres procedessem ao perdão dos pecados. Como na religião católica, na doutrina católica, é a igreja que concede o perdão, o interdito colocou a Inglaterra fora da salvação. Eu te pergunto, como é que os habitantes, o povo inglês reagiu? Foram contra o rei. O rei teve que dar meia volta na sua decisão e o cardeal Stephen Langton foi aceito ali, requerendo ou não. Então mostra o quê? A, a ascendência do papado sobre o rei. Lição importante aqui. Papado, sistema religioso, ascendência ao poder civil. Tá bom? E nós temos várias outras, por causa do tempo eu não vou falar. Um rei alemão também, que ficou na neve esperando o Papa recebê-lo vários dias. Uma humilhação tremenda. Tá bem? Vá na história, vamos lá. Então, nós temos o auge do papado aí. O sistema religioso tendo ascendência sobre o poder civil. Mas vamos lá. Só que tem uma coisa. A partir dos anos 1400 começa agora o movimento de descida do papado. Por quê? Porque nós estamos na época do renascimento, da retomada do conhecimento. E quando as pessoas começam a estudar, ela começa a questionar as autoridades. E a primeira autoridade, uma das primeiras, é a religião. Por exemplo, nós temos aqui, ó, as universidades. Positivo, a Igreja Católica, isso é positivo. Mas as pessoas começaram a estudar e questionar. Nós temos também aqui
não é, um pouco mais para frente, o despertar da investigação científica. E um caso muito interessante foi o de Galileu Galilei. Ele escreveu assim: Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto, pretenda que não os utilizemos. Até esse tempo aí, a igreja ensinava que a Terra era o centro do nosso sistema solar. Galileu e outros, não, 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 é o Sol. Ele foi preso, ficou muito tempo preso, foi desacreditado e morreu assim. Mas foi um desafio ao ensino católico, então mostrando que o movimento de descendência estava se acentuando. Nós temos também aqui uma outra situação, nos anos 1500, ó, descida aí, a reforma protestante foi um desafio frontal ao papado. E vocês viram o que deu, Lutero. Eu tive o privilégio de estar ali em Wittenberg, na casa do pastor Volter, passei 2 semanas ali, eu fui a Wittenberg, eu esqueci de colocar as fotos aqui, eu falo que vou trazer e não trago nunca mais, desculpem. Mas eu estive lá, tremendo. Lá você entra na igreja, onde ele fixou as 95 teses sobre justificação pela fé. Num lado você tem o túmulo dele, na igreja, lá no, bem no salão da igreja. E do outro, de Melanchthon, reformador Melanchthon. Lá tem o púlpito onde ele pregava, muito legal, muito bom. Mas vamos lá. O Papa da época era Adriano VI. Se Lutero tivesse nascido 100 anos antes, não teria tido reforma. Esse Papa estava com uma grande construção, não é? Da Igreja de São Pedro, não é? Opa, aqui. Ele estava construindo a Basílica de São Pedro, não é? E ele, em 1517, depois veio o Papa Leão X, né? Nessa fase aí, decretou que todos aqueles que contribuíssem para a nova Basílica teriam seus pecados perdoados. Então, aqui esqueça, Adriano foi no tempo que ele colocou as 95 teses. Passado um pouco de tempo, nós estamos com o Papa Leão X. Foi ele que decretou aí que todos aqueles que contribuíssem para a nova Basílica teriam seus pecados perdoados. Foi contra isso que Lutero se rebelou, tá bem? Indulgências. Vamos lá. Então nós temos nesse processo, nós chegamos ao ano de 1798, que foi o golpe final nesse poder papal. Primeiro com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolta contra todo tipo de religião, mas principalmente pela religião católica, porque a França era um país extremamente católico, tá bem? Então nós temos aqui a Revolução Francesa, que desafiava a Igreja cristã, cristianismo protestante, católico, totalmente. E nós temos o Papa Pio VI, que foi preso. Napoleão Bonaparte enviou seu general Berthier até Roma. O Papa Pio VI estava na Capela Sistina, comemorando o aniversário da sua coroação. Ele estava sentado no trono papal. O general Berthier chegou até ele e falou o seguinte: desça daí. Tomou dele o cetro da sua mão, tirou a coroa, a tríplice coroa da sua cabeça, tirou o seu anel e disse assim: a partir de hoje você não tem mais reino. Ele levou ele preso para a França e lá andou por um lado, para o outro e morreu lá. Mas veja uma coisinha aqui. O que foi a ferida mortal? Que horas são agora? Deixa eu ver aqui. 8h20. O que foi a ferida mortal? Aqui, então, o Papa foi levado preso e morreu. Eu te pergunto, o papado continuou ou não? No primeiro momento, Bonaparte disse assim: a partir de hoje não haverá mais papado, acabou. E as nações, que todas eram católicas, ou melhor, perdão, tá, da Europa, a maioria, nenhuma delas foi socorrer o papado, nenhuma delas. Até hoje, a Igreja Católica se sente disso.
Por que que as nações católicas, ninguém foi defender o Papa? Ninguém. Então, Bonaparte disse, o papado encerrou. E as pessoas pensaram, realmente acabou, mas não. Depois de um tempo, ele permitiu que tivesse eleição de Papa, e foram eleitos. A Igreja Católica não foi fechada, e os estados papais devolvidos, lá na Itália, onde é a Itália hoje, entendeu? Mas o papado continuou. Que ferida mortal foi essa que nós temos que entender? Vamos passar aqui. Deixa eu ver onde nós estamos aqui agora. Espera um pouquinho só, deixa eu tirar aqui o. E nós tivemos também um duro golpe com relação ao papado, foi a Revolução Americana. Por quê? Até aí o Papa lidava com o rei, uma pessoa só. Foi um príncipe, uma pessoa só. Com a democracia, porque depois os governos europeus foram se tornando repúblicas democráticas. O papado agora tinha que trabalhar com o Congresso, com muitas pessoas. Muito mais difícil. Até hoje, o papado, a Igreja Católica, oficialmente, eles não gostam da democracia, eles falam, mas eles não gostam, tá bem? Mas vamos lá. O que mais aqui? Aqui. Nós temos a democracia, que eu já falei, e nós temos em 1870, foi outra cacetada no papado, por quê? Porque Garibaldi, casado com a Anita Garibaldi, né, brasileira. Ele estava lá na Itália, onde era a Itália, e eles unificaram a Itália como país e desapropriaram os estados pontifícios, que eram do Papa. Agora, eu te pergunto, agora aqui, muito importante, quem que deu a ferida mortal no papado? A França. França revolucionária. Quem estava lá no começo, aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo no cursor aqui, ó, Pepino Grande, Franco, Clovis, Franco, França. Eles deram todo o apoio durante a história do papado, nesses 1260 anos, e agora aqui, 1798, a filha mais velha fere a mãe à espada. Depois nós vamos ver o que é a espada. Em 1870, o papado perde os seus terrenos, e a partir daqui, durante 50 anos, em protesto, os papas eram eleitos e não deixavam o Vaticano em protesto. Vamos avançar aqui. Aqui vem da Itália. Era o ducado daqui, tal, dali e tal. Agora se tornou uma coisa só, tá bem? Agora vamos lá. Isso aqui está no lugar errado. Vamos lá, vou passar aqui. Agora uma coisa muito importante para os sete reis aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu posso continuar? Vocês estão entendendo bem? O Moelson dormiu ou não? Ou ainda está aí? Como é que estão aí vocês aí? Eu posso continuar ou não? Deixa eu ver se o pessoal saiu daqui. Tá todo mundo aí ou não? Alguém tem alguma dúvida até aqui, por favor? Pode falar. Tá tudo certo. Pode continuar. Tá dando para entender? Estou procurando falar de maneira pausada, tá bem? Então, o Não para, bispo de pastor. Roma, Continue. Não para, continue. tá bom, vamos lá. Então, o bispo de Roma começou aqui nesse gráfico no ano 538, como são 1260 anos, um tempo, tempos e metade de um tempo, do chifre pequeno de Daniel 7. Ou 42 meses da besta do mar, Apocalipse 13. Mesmo tempo, 1260 anos. Você começa no ano 538, quando a última tribo bárbara é derrotada, onde o decreto de Justiniano, tornando o bispo de Roma o cabeça da igreja cristã universal, é posto em prática. Aí começa o período de domínio papal. Não foi que a partir daí ele já perseguia, mas não é isso. Foi um processo lento, mas constante de subida e depois de descida também. Findando agora, você pega 538 e soma 1260 anos de domínio. Um tempo, tempos, metade de um tempo.
42 meses, você chega ao ano de 1798. A profecia é perfeita. Aí vem democracia, vem Revolução Francesa, e em 1870 perde outra cacetada os terrenos, né, os papais ali, não é? E agora nós estamos em 1929. Existe uma interpretação de Apocalipse 17:9 que os sete reis ali são sete papas, baseada principalmente aqui, nessa data de 1929. E aqui começa a contar o primeiro papa. Nós tivemos centenas de papas aí. Mas a partir daqui eles fazem isso, tá bem? Agora, se você crê nisso, o pastor Samuel Ramos eu conheço, ele ia no nosso ECC do Bom Retiro aí, uma pessoa maravilhosa, um homem que eu vou te falar assim, eu tenho um respeito muito grande por ele. E eu tive o privilégio de conversar isso com ele. Só que tem uma coisa, eu não tenho acordo com ele com relação ao tempo do fim. Ele coloca selos e trombetas depois de 1844. Nós nunca ensinamos isso, nós não cremos nisso. Ele coloca já no capítulo 4 do Apocalipse, ali nós já estamos em 1844. E não é verdade isso daí. Não pode ser. Eu não tenho tempo agora, mas depois eu posso estudar com você isso daqui. Então, só que ele não inventou essa interpretação. Ele fala isso no vídeo dele. Ele foi estudando, tá bem? Outros autores falaram isso. E ele pegou para si, ok. Mas agora vamos trabalhar isso daqui. O que é que houve em 1929? Benito Mussolini, um pouco antes aí, havia ascendido ao governo francês, ele era um ditador, e ele fez uma concordata, um tratado, um ajuste, uma palavra agora melhor aqui, não é ajuste que fala, um Acordo? acordo, um acordo, obrigado, um acordo. Como o governo italiano tomou os estados pontifícios, que foi do papado mais de 1000 anos, que Pipino Breve deu para ele, ele restituiu agora o papado com uma grande quantidade de dinheiro, compensando os estados que foram tomados dele. A Igreja Católica passou a ser responsável pela educação na Itália. Hoje não, mas nesse tempo sim, tá bem? E pediu para que o Estado ali do Vaticano, aquela região pequenininha ali, fosse agora um país soberano, independente da Itália. Por isso que todo país manda um representante lá como sendo um. Ô, rapaz. Quando o país manda para outro país um representante, como é que chama isso em português? É Embaixador? embaixador. Por isso que todos os países mandam um embaixador para lá, ou seja, todos os países mandam alguém do governo na Igreja Católica lá, representando o país. E por que isso aconteceu agora? O bispo de Roma passou a ter agora um estado, tinha perdido em 1870, agora retomou, então eles colocam como sendo agora a contagem dos sete papas. Só que tem um porém. Depois eu quero estudar com vocês. Espera só um pouquinho, eu tenho que atender esse telefone, só um pouquinho só, tá? Como ministerial eu tenho que atender, tá bom? Pronto, vamos lá. Então, nós temos um problema com sete papas, por quê? Porque o simbolismo ali dos reis, dos montes, indicam que são nações, impérios, e não papas. O pastor Samuel Ramos, semana passada, ele colocou um texto pedindo perdão, porque ele disse que após o Bento XVI, o Francisco seria o último. Só que o Francisco morreu. Depois que o Francisco morreu, ele falou assim: agora a profecia está no seu auge. Ele não falou essa palavra, tá? Mas estava no caminho certo. Que Leão XIV seria o último, mas depois ele falou o seguinte: eu errei. Ele fala que agora o oitavo rei vai ser agora a união
das duas bestas aí. Perdão, ele falou que antes que era a própria, perdão, ele falou que depois do Francisco seria o próprio diabo vindo como oitavo poder. Ele falou que isso está errado, ele falou que agora o oitavo rei seria o catolicismo, porque tem um Papa americano e o governo americano. As duas bestas do capítulo 13. Ok. Se você aceita isso daí, não é ponto de salvação, não tem problema nenhum. Mas tem problemas. Só me dê a chance depois de eu mostrar para você o que a nossa igreja crê, tá bom? Vamos avançar aqui. Cardeal Pacelli era o Papa da época, o Pio XI, e aqui agora nós temos ele aqui, tá? Vamos avançar aqui. Aqui é o Tratado de Latrão, sendo assinado por Mussolini e o Pacelli está aqui, tirando foto, os dois, o Pacelli aqui e o Mussolini. Não vou entrar nessa do Hitler, tá bom? Vamos passar aqui, quero passar. Esse aqui é o Pio XII, o Papa que esteve oficiando na guerra, muito questionado, falam que ele foi muito omisso, ok, tempos difíceis, vamos passar. Agora, isso aqui é muito interessante. Não vou passar hoje para vocês. Só que o Papa Francisco esteve em 2015 e ele discursou no Senado americano. Algo tremendo, algo tremendo. Algo que não estava, ou melhor, que não era esperado num país como os Estados Unidos da América. Não era esperado. Porque quando os Estados Unidos, que é o nosso próximo estudo, surgiu, ele surgiu com algumas características, até na sua Constituição, que seria impensável para um dos pais fundadores da nação americana, tanto quando chegaram lá primeiro, que eles eram protestantes fugindo do catolicismo e dos problemas europeus. E os pais constitucionais que formularam a Carta, a Constituição Americana, eles nunca imaginavam que um dia um Papa iria discursar no Congresso americano. Está bem? Eu vou minimizar aqui. Eu quero só. Isso aqui é para o próximo estudo, eu vou passar rapidamente aqui e vou voltar onde eu quero que fique. A partir daqui eu quero agora. Márcio, voltou aí ou não? Sim, está aparecendo. Isso aí é a praia de Copacabana. Você fala assim, pastor, como é que a ferida não foi curada? Olha quantas pessoas foram ver o Papa Francisco falar no Rio de Janeiro. E onde ele vai é assim. Olha aí. O João Paulo II foi um divisor de águas aí. A partir daí, até Paulo VI, que era o anterior a ele, perdão, o João Paulo I, mas o João Paulo I só ficou 33 dias como Papa, porque ele acordou morto, né? Paulo VI era antes do João Paulo I. Paulo VI viajava, mas era pouco. Também você não tinha tantas condições de viagens longas, né? Mas a partir de João Paulo II, isso mudou tudo. O Papa agora vai onde está o povo, às nações. E veja, no funeral dele, do Papa João Paulo II, foi o funeral que atraiu o maior número de chefes de Estado fora das Nações Unidas em toda a história, até o funeral dele, né? Não sei se o do Papa Francisco superou ou não. Ultrapassando o funeral do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, em 1965. 9 monarcas e ao menos 70 presidentes e primeiros-ministros participaram da cerimônia, além de 14 outros líderes religiosos não católicos. O evento fúnebre também é considerado uma das mais
melhor, das maiores, né, aglomerações públicas da história da cristandade. As ruas de Roma, onde está enclavada a cidade do Vaticano, ficaram congestionadas devido ao fluxo de peregrinos em direção à Praça de São Pedro. É enclavado ou encravado? Agora, depois, desculpem se está errado aí, que eu não corrigi, tá? O texto. Está aqui, João Paulo II. Algo muito importante isso daqui. Aqui é uma reunião do Papa Francisco com líderes evangélicos, protestantes. Também não está no esquema isso daqui. Não está. Não está batendo isso daqui. Veja, lembra que eu falei para vocês assim que o Papa Francisco, que está aqui na foto aqui, ele estava num voo e perguntaram para ele assim, né? Ele está num voo, ele pega parte da primeira classe, fica só para ele e aqueles que estão com ele, sua comitiva e jornalistas que podem estar ali, não é? E pessoas leigas também, mas só quem pode, para proteção dele, claro. E perguntaram assim para ele, Papa Francisco, qual a sua opinião sobre o casamento homoafetivo? Homem com homem, mulher com mulher. Ele falou assim: quem sou eu para julgar? Veja que se fosse qualquer outro bispo, perdão, papa anterior, o Ratzinger, Bento XVI, ou João Paulo II, ou João Paulo I, ou Paulo VI, ou João XXIII, ou Pio XII, ou Pio XI, assim vai. Todos iriam falar assim: não é isso que a Bíblia disse, está errado. Mas o Papa, nada. Papa Francisco, nada. O Papa Francisco nunca falou de aborto, que foi uma da agenda, essa parte moral, aborto, eutanásia, LGBT, tudo o João Paulo II se posicionando, a igreja se posicionando. Papa Francisco falava do quê? Quando ele foi no Congresso Americano, ele falou que os países ricos têm que acolher os pobres, que os países ricos são devedores aos pobres e à natureza, porque são aqueles que mais poluem. Inclusão, foi só isso. Não falou de aborto, não falou de Bíblia, não falou de doutrina, nada, 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 nada. É a mudança da cara, não é? Ellen White tem a melhor descrição do papado, que ela fala que o papado é como um camaleão. Se tornaria, não é agora? Então ele vai, agora é assim, você entendeu? Então, para ganhar o apoio mundial, e principalmente das Nações Unidas, o papado não poderia atuar conforme a doutrina católica, que diz assim: salvação sola. Todas as outras igrejas são filhas afastadas, fora do aprisco, que tem que retornar sob a liderança do bispo de Roma, do papado. Lá eles entendem que o homossexualismo é errado, mas o papado precisa ter o apoio para que a ferida mortal seja curada realmente, efetivamente. Isso nós vamos falar depois, mais à frente agora. O papado precisa, para a cura completa da ferida, do apoio das nações. Só que se ele for agir como o papado tem como doutrina, como entendimento, ele não vai ter apoio. Imagina a esquerda o que ia falar para ele. Se ele falasse que era contra o movimento LGBTQIA+, contra o aborto, esse papo ia ser satanizado pela esquerda, por todos. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é interessante. Por que que os evangélicos católicos tendem mais, evangélicos, protestantes católicos, o religioso tendem mais a votar na direita e não importa o candidato, e aqueles que não são cristãos, não têm Bíblia, tendem a votar, em sua maioria, na esquerda. Esse movimento. Porque a esquerda,
adota a agenda, estou falando a sua maioria, tá? E não tem nenhum problema. Mas a esquerda toma para si a agenda LGBTQIA+, de transformação, não é? Então, vamos reconstituir a família, não é? Chama-se reconstrução, não é? O Estado e tudo mais, né? Então, vai contra a Bíblia. Os temas bíblicos vai cair, eles não vão aceitar. Agora, a direita já faz o contrário. Ela já acata os temas bíblicos, família, tradicional, casamento hétero. Vocês entenderam? Por isso que nós somos tentados a voltar mais na direita, e esse povo na esquerda. E nós não na esquerda. Por quê? Porque a agenda da esquerda não nos interessa, mas ambos têm problema, tá bem? Então, se você vota no Lula ou no Bolsonaro, o problema é seu. Não leva isso para casa, não leva isso para a igreja, é seu direito votar. Ele não te fala que você tem que votar da melhor maneira possível, tá bom? Mas vamos avançar. As igrejas evangélicas indo até o Papa, estando abaixo. E mais aqui. No dia 9 de julho, é dessa foto aí, de 2014, em um almoço com seu amigo protestante Brian Tyler, que é embaixador global da World Evangelical Alliance, Aliança Evangélica Mundial, é aquele que nós vemos, esse daqui, ó. Disse Francisco: Não me interesso em converter evangélicos ao catolicismo. Ai, meu pai. Eu quero que o povo encontre Jesus em sua própria comunidade. Há tantas doutrinas que nós nunca concordaremos. Não vamos gastar nosso tempo nisso. Ele pode até pensar assim, mas nunca vai ser assim. Nunca vai ser assim. Porque não é o ensino católico, o magistério católico, não é. Está aqui, ó. Francisco, o revolucionário comunista, pela primeira vez que um papa visita um templo protestante valdense. E vocês lembram da história dos valdenses, meus irmãos? Como os valdenses sofreram nas mãos do papado da Igreja Católica. E esse pastor aí agora estende a mão ao Papa Francisco, que não mudou. Exteriormente mudou, mas internamente não. Só não fazem o que faziam antes porque não podem. Together agora ele é do povão, com o Putin, olha lá. E o massacre de São Bartolomeu, ele é muito longo. Eu quero ler, está aqui, ó. Depois vocês leiam que foi o massacre de São Bartolomeu. 70.000 huguenotes foram mortos, traídos. Os huguenotes eram seguidores de Calvino. Eles estavam na França lá e já tinha muito tempo que havia uma guerra entre os protestantes, huguenotes e o catolicismo, mas o rei era católico, a rainha era católica, entenderam aí? Só que daí tramaram assim: vamos casar a nossa filha com o príncipe huguenote. E assim foi feito. Final de semana, deporam as armas, todos podem vir tranquilos. O rei deu sua palavra, ninguém vai fazer nada com vocês. Os huguenotes foram para Paris, seus líderes foram, e parecia que agora a França iria estar em paz. Mas numa noite lá, quando os sinos da igreja, das igrejas tocaram, foi o sinal, e começou o morticínio de tal maneira. Depois no texto vai estar escrito assim, que nem. Deixa eu pegar o texto agora aqui, apenas eu. Centenas de homens idosos, indefesas mulheres, inocentes, crianças, eram deixados mortos sobre a terra em seu lugar de reunião. Não, não, não é isso aqui não, perdão, peraí. Esse aqui não. Aqui, ó. Milhares, agora dessa noite, tá? Do massacre de São Bartolomeu. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei,
Eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Como Cristo fora o chefe invisível do seu povo, ao ser tirado do cativeiro egípcio, assim foi Satanás o chefe invisível de seus súditos na horrível obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias perdurou o massacre em Paris, sendo os primeiros 3 com inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade, mas, por ordem especial do rei, estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se respeitava nem idade nem sexo, não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1.000 coroas, uma boa quantia de dinheiro na época. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva. Os sinos tangeram em todos os campanários. Fogueiras festivas tornaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignatários eclesiásticos, foi em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre. E no Vaticano ainda se podem ver 3 quadros de Vasari descrevendo o ataque ao almirante, o rei, em conselho urdindo a matança e o próprio morticínio. Gregório enviou a Carlos a Rosa de Ouro, Carlos era o imperador, né? Francês, e 4 meses depois da carnificina, ouviu complacentemente o sermão de um padre francês que falou daquele dia tão cheio de felicidade. 70.000 pessoas morreram assassinadas. Regozijo em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi em aparato solene dar graças na igreja a Deus e São Luís. Eu vou abrir para vocês agora aqui para perguntas, mas deixa eu só finalizar agora com essa ideia aqui. Agora é o resumo, tá bem? Agora é o resumo, é muito importante aqui que você preste atenção. Se você estava com sono, não durma mais. Décio chegou, que bom. Aqui vendo aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Uma pessoa deixou, mas não faz mal. Escutem aqui. Se quiser encerrar a apresentação do PowerPoint, aí aparece a Não, sua imagem, não, pastor. não, não, eu vou só finalizar, daí você termina aí. Não, não, Qual não. é? Fecha a apresentação do PowerPoint e Ah, daí tá, tô fica a sua fechando, tá. imagem. Isso. Tá bom, fechei, entendi, tá. O pastor acabou encerrando a conexão. Ele já deve voltar. Desculpem, voltei. Apertei que eu não devia. Alô, tá me ouvindo agora aí? Pronto, pastor, pode falar. Que bola fora, né? Vamos lá. Nós temos um poder, um sistema que veio crescendo durante o tempo. Jesus Cristo, quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo levou a Jesus no pináculo do templo e disse assim: Se você me adorar, se ajoelhar e me adorar, tá vendo esses reinos aqui da terra? Todos serão seus, eu vou te dar, porque pertence a mim. Jesus disse o quê? Se afaste. Não. Diz a palavra, não é? Está escrito: só a Deus darei adoração. Adorarás. O que Jesus Cristo negou, o papado aceitou. Então, o bispo de Roma, ele veio num crescente, lento, mas contínuo na história, até chegar nos anos 1100, tendo a França sempre como um aliado de peso.
Inocêncio III, poder tremendo. Depois veio o movimento de queda, lento, mas constante, até 1798. Lá, capítulo 13 diz que foi dada uma ferida mortal, e se cumpriu, mas disse que essa ferida seria curada. Eu mostrei para vocês que o papado, a partir já dos anos 1800 ali, depois que você tem a ferida, ele ficou preso, e realmente preso no Vaticano em protesto, tendo perdas e tudo mais, mas a partir de 1929, realmente ali você tem uma subida. Mas essa data realmente é uma data importante. O Tratado de Latrão foi realmente um renascer do papado, mas não como a cura da ferida. Por quê? Porque a cura da ferida, ela só vai ser se completada, só será completada quando uma característica importantíssima que o papado tinha no passado voltar a ter. Então eu peço que vocês esperem até o próximo estudo, que eu vou voltar no próximo estudo. Para por aqui. O bispo de Roma, o papado é um sistema. E qual é o problema do catolicismo? Daniel 8. O chifre pequeno instituiu um sistema paralelo de adoração, o papado, onde na Bíblia nós temos que quando você peca, você vai direto a Jesus Cristo, em arrependimento, em confissão, e você é perdoado. Direto nós vamos para lá. E o papado agora construiu um sistema de adoração onde a pessoa que pecou, o católico, eu fui um católico, então eu não estou falando do católico. Então, porque o católico em si, ele não é blasfemo, ele não fez aquilo que o papado fez, não matou ninguém, não perseguiu ninguém. O sistema papal criou um sistema de perdão onde o sacerdote ele passa a ser agora o dispenseiro do perdão. Então ele vai ao padre, vai ao santo, vai ao papa e por quê? Porque é a igreja que concede o perdão, é o intermediário. Agora eu vou colocar esta apresentação aqui. Está aqui. Márcio, eu vou colocar essa daqui agora? Já, tá bom? E nós vamos terminar com ela. Vou dividir aqui. Eu fiz uma semana ali na nossa a associação e uma semana e vou continuar semana que vem. Então, uma das características, deixa eu colocar aqui isso, agora apareceu, né? Uma das características do chifre pequeno é que ele era blasfemo, tá bem? Vamos ver então o que é isso aqui. O que é blasfêmia na Bíblia? Você tem que ver o que era na época, tá? Não é hoje que é blasfêmia, tá bem? Hoje o cara fala que falou do time dele e não tá certo, é o Ancelotti agora na seleção, o cara fala assim, você está blasfemando, não é isso. A Bíblia diz o que é blasfêmia. Por exemplo, em Marcos 2, quando Jesus Cristo teve um homem paralítico levado por quatro amigos numa maca, não é? Ele curou aquele jovem, mas ele falou o seguinte: meu jovem, não tenha medo, os seus pecados estão perdoados. O que os líderes judaicos falaram? Dirigentes ali falaram o seguinte: poxa, esse homem está blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é quem? É Deus. E está certo. Só Deus pode perdoar pecados, mas ali estava Deus. Eles erraram nesse ponto. Eles acertaram ao falar que só Deus pode perdoar pecados, mas eles erraram porque Jesus é Deus. Agora, eu não posso perdoar o seu pecado. Pastor Marcelo, não procure a Ele para pedir perdão. Ele pode te orientar. Você vai para Cristo. Pronto. Então, blasfêmia é quando uma pessoa diz que pode perdoar.
Vamos avançar aqui. Olha só, isso aqui é escrito católico. Diz assim: esse homem aqui, Afonso de Ligório, foi um grande escritor católico. Virou santo depois. Ele escreveu assim: se o Redentor entrasse numa igreja, que é Jesus Cristo, e se sentasse num confessionário para administrar o sacramento da penitência, então, Jesus estaria num confessionário ali. Pessoas estavam indo ali com ele, ele iria estar ali oficiando a penitência, numa cabininha aqui. Não sei como é que chama, onde fica o padre ali, a pessoa entra ali e eles ali, ele se confessa. E se numa outra cabine sentasse um outro confessionário, né? Perdão, penitência. E se um sacerdote se sentasse num outro confessionário, então os dois estariam ali. Jesus atendendo um grupo de pessoas e o padre outro grupo de pessoas. E Jesus dissesse a cada um, a cada penitente, a cada pessoa: eu te absolvo, eu te perdoo. E o sacerdote que estava ao lado dissesse para cada um dos seus penitentes: eu te absolvo. A mesma coisa. Então Jesus falaria: eu te perdoo, eu te absolvo para esse grupo aqui. E o sacerdote do lado ele também iria falar: eu te absolvo. Os penitentes de ambos os grupos seriam igualmente perdoados. Pode uma coisa dessa, meus irmãos? Ensino católico. É pensamento deles. Tem mais. Olha só, isso aqui é tremendo. Está no Catecismo de Baltimore. Fala assim: o sacerdote não tem que pedir a Deus que lhe perdoe os pecados. Então, o padre não precisa, quando ele peca, ele não precisa pedir perdão a Deus. Pois o sacerdote tem poder em si mesmo para fazê-lo em nome de Cristo. Faltou aqui o acento aqui, tá? Desculpa, faltou o acento ali. Quando o sacerdote perdoa os seus pecados, é o mesmo que você se ajoelhasse, é o mesmo que se você, ou você se ajoelhasse, depois eu vou alterar isso daqui, e se confessasse a Jesus Cristo. Então, quando o católico vai ao padre, ao papa, ao bispo, ao sacerdote, é a mesma coisa que Jesus estivesse na frente dele. Está no catecismo católico. Uma outra característica que é blasfêmia. Então, olha só, o sistema católico, a primeira definição de blasfêmia é quando uma pessoa diz que tem o poder para perdoar pecados. E na doutrina católica, o padre, o sacerdote tem. Então, blasfêmia. Agora, o segundo exemplo. Está em João 10, 30 e 33. Quando um homem se diz representante de Deus na terra. Jesus estava numa situação que ele se colocou no lugar de Deus, lá em João, e pegaram em algumas situações. Antes que Abraão fosse eu sou, ele usando eu sou para si, o filho do homem para si. São todos títulos messiânicos. Ele ia ser apedrejado por quê? Porque ele se fazia Deus. Realmente está certo, o homem não pode se fazer Deus. Mas erraram de novo por quê? Porque ele estava Deus. Mas vamos lá, textos católicos agora, dessa segunda parte que é a blasfêmia. Um homem se fazer Deus na terra ou representante dele. O Papa tem dois nomes oficiais. Primeiro é Vicarius Christi, aquele que ocupa o lugar de Cristo. O nome oficial é Vicarius Filii Dei, o vigário do Filho de Deus, ou seja, aquele que está no lugar do Filho de Deus. É um título dele. Agora vamos lá. Essa é uma homilia oferecida ao Papa no ano de 1512 por Cristóvão Marcelo. Está no Quinto Concílio de Latrão. Deixa eu tirar aqui da frente as fotos de vocês aqui. Ele disse essa frase olhando para o Papa. Imagina você ele mirando para o Papa e falando, olhando para ele. Pois tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, tu és o lavrador, finalmente és outro Deus na terra. Blasfêmia. Tem mais? Está na renomada Enciclopédia Católica, volume 3, página 139. Diz assim: a autoridade e o poder do Pontífice Romano não se referem apenas às coisas celestiais, lá de cima do céu, ou os poderes terrestres, não, terrenais. E as que estão embaixo da terra, eles falam que é o inferno, né? Senão que chegam até sobre os anjos,
Pois o papado, o Papa é maior que os anjos. Olha só. De que maneira, perdão, de maneira que se um anjo errasse, se um anjo na fé errasse ou pensasse de maneira contrária à fé, esse anjo que pensou, que errou contrariamente à fé, poderia ser julgado, excomungado, ou os anjos, né, pelo Papa. Então, os anjos que pecassem, melhor, que fossem contra a fé, poderiam ser excomungados pelo Papa. O Papa tem tão grande dignidade e poder que forma um com Cristo no mesmo tribunal. Então, Cristo e o papado é a mesma coisa no tribunal. O mestre supremo da Igreja é o Pontífice Romano. Para haver harmonia, requer-se submissão completa e obediência à Igreja, perdão, à vontade da Igreja e do Pontífice Romano, como ao próprio Deus. Blasfêmia. Nós, papas, ocupamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso, Leão VIII, está tudo aí. Ó. Tu és o pastor, o médico, o governador, tal qual, o mordomo, finalmente, tu és outro Deus na terra, Papa Júlio II. O Papa é chamado Santíssimo porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é o vigário de Cristo, lá está no lugar de Cristo, que é fonte de toda a santidade, está na prompta biblioteca ali, Lúcio Ferraris. Portanto, o Papa está coroado com uma coroa tríplice, como rei do céu e da terra e das regiões mais baixas. Agora, interessante também a igreja, como que ela vê a mudança do sábado para o domingo. Vocês sabem a história que aqui está os 10 mandamentos. Na Bíblia Católica você tem o sábado ali, normal. Mas quando chega no catecismo é diferente. Então aqui você tem os 10 mandamentos, tiraram o segundo mandamento, né? Então, como ficou 9, dividiu o 10º em 2, isso que você sabe e tal. Sábado para o domingo está aqui. Agora, olha o texto. Esse texto está no Catecismo do Concílio de Trento, tá bom? E diz assim: a Igreja Romana admite abertamente, isso aqui você guarde por ser estudo bíblico, isso aqui é tesouro, ouro. A Igreja Romana admite abertamente a responsabilidade de introduzir a adoração no domingo, afirmando que tem o direito de fazer tais mudanças. Grande Conflito 446, lá você vai ter a citação do historiador. O catecismo autorizado para sacerdotes diz: mas a Igreja de Deus, isto é, a Igreja Romana, em sua sabedoria, ordenou que a celebração do sábado deve ser transferido para o dia do Senhor, ou seja, o domingo. Depois eu altero aqui. Está no catecismo. Aqui nós temos, agora na prompta biblioteca, muito conceituada, no verbete Papa, fala assim: o Papa é como se fosse Deus na terra, o único soberano dos fiéis de Cristo, principal Rei de Reis e Senhor dos Senhores, que tem a plenitude de poder, a quem o onipotente Deus, falta um O aí, lhe confiou, tem que tirar esse aí, lhe há confiado, tá certo? Não apenas a direção terrenal, o Estado, senão também do reino celestial, a Igreja. O Papa tem tão grande autoridade e poder que pode modificar ou interpretar até as leis divinas. O Papa pode modificar a lei divina porque seu poder não é de homem, mas de Deus, e atua como vice-regente de Deus sobre a terra, com plenitude de poder para atar e desatar as suas ovelhas. Deixa eu ver se está alguma coisinha aqui. Espera só um pouquinho aqui. Isso aqui não vai. Não, acabou. Aqui já foi. Pronto. Deixa eu stop aqui. Não vou sair. Voltei aqui. Então você viu aqui que o, o, o o papado ele preenche muito bem o chifre pequeno, nas características que eu já passei com vocês aqui. Só que a ferida iria ser curada, está em processo de cura. Próximo estudo eu vou mostrar por que não foi em 1929. E eu vou explicar para vocês algo que quase não se fala. Não é porque eu inventei isso, por favor, tá? Mas quase não se fala o que realmente foi a ferida mortal. E para você entender o que foi a ferida mortal, você tinha que entender o que foi o processo do bispo de Roma tornar-se papa e ter o domínio mundial que ele teve. E a sua queda também. Então, a próxima sexta-feira vai ser o que foi a ferida mortal,
o que será a cura, e nós vamos entrar no começo da outra besta, que é a besta da terra. Tá bom? Pode ser assim? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Se eu souber, eu É, respondo, senão não. tem uma pergunta assim, Márcio. O Isaac, acho que ele pôs aqui, mas eu vou falar em nome dele. Tá. A Associação Geral da Igreja Adventista é convidada para esses concílios do Vaticano quando vão outros líderes evangélicos? Bom, uma É, pergunta, eu sou pastor, mas como a é, pergunta é feita para você, eu vou deixar você tá responder, bom. né? Resposta a pergunta para você, O nome dele é Isaac, é Isaac. Isaac. Veja, nós somos uma igreja mundial, tá bem? Se for ter uma reunião aqui da Igreja Mundial, eu for, eu não sou um representante oficial da Igreja Adventista. Eu estou indo por minha conta. A Igreja Adventista está muito, e a nossa liderança mundial está muito bem ciente da nossa posição. Agora, entendam uma coisinha aqui. A Igreja Mundial, por exemplo, lá na Europa, nós temos um problema sério. Você vai à Alemanha. A Alemanha não aceita os escritos da senhora White. Eu estive lá. Estive lá. Eu fui pastor em Portugal. Então, eles têm um pensamento. Hoje, nos Estados Unidos também, a ala liberal da igreja está crescendo. É terrível isso daí. Mas a Conferência Geral está trabalhando, e nós também, entendeu? Então, nós somos 20 milhões de pessoas. Nós temos uma doutrina, nós temos a lição da escola sabatina, nós temos o nosso pastorado uniforme, mas como igreja, a igreja não participa desses concílios. E agora tem uma coisa aqui, ó. Imagina você. Um pastor aqui, ele foi convidado para estar sábado passado, perdão, sexta-feira passada, às 3 horas da tarde, num comício em Caxias do Sul. Ele me ligou. Pastor Márcio, me ajuda aí. Eu falei, o que que foi? Eu fui convidado pela vereadora da cidade, muito conceituada. Ela reuniu todos os pastores da nossa região aqui para um comício lá, por uma situação. Eu falei assim, vai ou não vai? Imagina você, se o pastor Batista, agora outro exemplo, esse aqui foi um político, tá? Agora um pastor Batista fala assim para você, pastor Marcelo, vai estar aqui o pastor presbiteriano, nós vamos fazer aqui uma cerimônia conjunta com relação ao Natal. Não tem problema de ir. Ou para a Bíblia, ou para a Bíblia. Por quê? Porque isso é uma situação que nós estamos juntos para ganharmos, entendeu? Agora, se esse pastor Batista começa a levar políticos juntos ali, vai virar palanque de direita e esquerda. Vai virar. Direita. Agora veja, se vai ter um concílio de igrejas no Brasil, a igreja não vai mandar ninguém para lá. Agora, dependendo do assunto, por exemplo, o pastor Wilson Paroski, ele faz parte da Sociedade Bíblica do Brasil, que é formada, que traduzem a Bíblia, que é responsável quando você tem uma nova versão. Ele participa com esse grupo. Tem padres ali, tem batistas, tem presbiterianos, estão tudo ali. Mas é tradução da Bíblia. Então, é apenas um exemplo que eu quero dar para você, Isaac, que uma coisa é quando vai um pastor ou dois que tem uma ideia. Outra coisa é um dirigente enviado oficialmente pela igreja. Então, cuidado, e também depende da parte do mundo aí. Porque a nossa conferência geral é nos Estados Unidos. Então, cuidado, falam muita coisa por aí que não é verdade. Tem mais uma pergunta, pastor, que a Perdão. Débora fez. Ah, E ela perguntou: mas a igreja recebe o convite para quê? para Para ir? participar dessas reuniões Então, agora, agora, ecumênicas? agora, agora para falar, eu falo assim, você fala que você não vai porque o sábado está chegando e você tem outro compromisso. E não foi, não foi. Então, depende muito, depende muito.
Quando é o dia de finados, nós estamos aonde? Cemitérios. É uma celebração católica, mas nós estamos lá. Nós não estamos celebrando isso, mas nós aproveitamos para fazer o quê? Evangelismo. Então, cuidado muito qual é o evento, qual é o propósito, tá bem? Nós não somos Talvez, egoístas. Pode falar, talvez o professor. que o pastor Márcio teria a dizer é que, dependendo do que vai ser tratado, o assunto, se nós estamos ali, estamos ratificando aquilo que está sendo falado. Então, se é uma coisa que nós cremos, e estamos no Ok. meio das Muito bem, pessoas, está pastor. tudo ok. O problema é que se nós estivermos em uma reunião como essa, e mesmo que nós não falemos nada, mas se a nossa presença está dizendo e passa, dá a ideia que estamos apoiando em É, alguma coisa. Então, se um assunto está sendo tratado, e nessas reuniões em que nós, como representante da igreja, estejamos lá, e o que vai ser falado lá está em desacordo com o que nós cremos, aí sim a igreja não vai participar de um evento como esse muito bem para não colocado. ratificar aquilo Isso. que nós não acreditamos. Um Ok, exemplo aqui, pastor. por exemplo. Agora, imagina você, Débora, ou Isaac, se eu recebesse um convite de batistas presbiterianos para falar que o sábado é o correto. Eu vou ou não vou? Imagina vocês, eles falam, agora nós vamos ter agora um encontro de pastores aqui que nós queremos estudar sobre o sábado. E nós achamos, eu vou ou não vou? Claro que eu vou. Estou sendo ecumênico? Não. Como o pastor Marcelo falou, depende do caso. Vamos lá. Acho que ela, na realidade, o que ela quis perguntar é se eles fazem o convite para a igreja adventista. Cara, Fazem, acredito que fazem. sim, né? Ah, tá. Fazem por quê? Porque eles querem que todos estejam juntos. Ao mesmo tempo, a igreja não tem que estar junto, mas também não deve fechar as portas, porque nós temos interesse em levar a mensagem para eles. Não é fácil, mas vamos lá. Não sei se tem mais alguma. Não Se tiver não mais temos, nenhuma, eu vou encerrar a gravação e aí fica aberto encerra. para fazer algum Tá. comentário adicional, tá? Então eu vou Muito encerrar, pastor. obrigado, né? Muito obrigado você que nos assistiu aqui. Eu procurei estar aqui trazendo o melhor e eu vou usar uma frase que o pastor Israel usou. Ele falou o seguinte: o que eu apresentei é pouco. É como a oferta da viúva pobre. É pouco, mas é tudo. É tudo que eu tenho.